TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso jornal. A gente chega com muita notícia fresquinha para você. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com. Tem também nosso WhatsApp DDD 24 99323 1675. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu bem bacana, bem bonita. A gente tem imagens de hoje de manhã bem cedinho, o sol ali querendo nascer atrás das montanhas e deixando esse colorido lindo de viver. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 23 de maio. Governo do estado confirma mais 2 mortes por febre do Oropouche. Sebrae Rio apresenta panorama estratégico de empreendedorismo para as cidades da região serrana. E você vai ver também que estoques do Banco de Sangue Santa Teresa estão 60% abaixo do ideal. Agora no Correio Serrano, na TV. E a gente começa fazendo aquele passeio pelo nosso jornal Correio da Manhã. Esta é uma edição de fim de semana e lá na primeira página, na linha vermelha, lei ambiental aprovada no Senado deve esbarrar em decisão tomada pelo STF. Esse é um dos destaques da nossa página 5. Tem também a nossa manchete, Receita e Governo em impasse. Reunião entre o Ministério da Gestão e os sindicatos dos analistas fiscais da Receita Federal e dos analistas tributários da Receita Federal não avança essa reunião para ponto satisfatório comum, também destaque da nossa página 5. A gente vem falando sobre essa questão, da greve dos analistas fiscais da Receita Federal e também dos analistas tributários. Na nossa primeira página, ali no texto legenda, fala do Rio Solidário, que celebra 30 anos com missa no Cristo Redentor, mas no segundo bloco a gente fala mais sobre isso, porque a gente tem uma reportagem. Ainda na nossa primeira página, PL entrega novo projeto para anistia ao 8 de janeiro, destaque da nossa página 4. Mas agora a gente vai lá para a nossa página 12 para o Petropolitano ver o que é destaque por lá. Prefeitura terá que pagar mais de 614 mil reais, eu acho que é milhões, tá? Não é mil não. Milhões de reais ao Hospital Santa Teresa. Juiz também cobra explicações sobre cirurgias e contratos de saúde. Eu acho que é 1.000 sim, porque aqui na reportagem tá 1.000. Eu vou ler um trechinho. A Justiça determinou que a Prefeitura de Petrópolis faça o pagamento imediato de mais de 614 mil. Eu acho que é isso mesmo, 1.000 ao Hospital Santa Teresa. É porque, na verdade, a Prefeitura de Petrópolis deve muitos milhões ao Hospital Santa Teresa, Essa decisão foi assinada na segunda-feira, na 4ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis. O valor é parte de um acordo judicial firmado entre o hospital, o município e o Ministério Público. E faz parte do processo de renovação do convênio com o Hospital Santa Teresa na cidade por mais 24 meses, ou seja, 2 anos, mesmo sem a finalização do processo de homologação, ou seja, confirmação formal desse acordo pela Justiça. O juiz entendeu que a obrigação de pagar já está valendo. Pois é. E aqui na nossa reportagem, nessa página 12, traz
tudo certinho, os repasses de verbas que precisam ser esclarecidos, a falta de clareza entre os contratos, entenda o caso, tem uma reportagem completa aqui, você acessa isso tudo no nosso site ou indo às bancas, aqui na nossa região apenas R$2. Ali nas Petropolitanas fala de PL da reforma da Presidência, que é encaminhado à Câmara de Vereadores de Petrópolis. Aqui mostra o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais da cidade de Petrópolis, que é o INPAS, e tem muito mais nessa nossa página, mas a gente também tem muito o que falar, a gente tem muita reportagem para falar. E a primeira delas, eu queria dar destaque a um acidente que aconteceu ontem. A gente tem duas fotos aí. Foi um acidente bem feio na Batista da Costa, na Mosela. As informações, essas aí. Sobre acidente que foi ali na Mosela, na Batista da Costa, homem e uma mulher, aparentando ter ali 40 anos, o homem perdeu o controle do carro descendo a rua, bateu num poste e em seguida no muro de uma casa, como vocês veem aí na imagem. Foi um acidente bem feio. Os dois ficaram feridos e foram levados ao hospital. A placa do carro aí era de Duque de Caxias, né? Então essas informações que a gente tem, essas informações iniciais, que o motorista teria perdido o controle do carro quando descia a via e o veículo colidiu no poste e em seguida atingiu um muro dessa casa e o homem e a mulher foram socorridos. Agora, a gente fala de segurança pública, porque aconteceu, que dia que foi? Deixa eu ver aqui. Na quarta-feira, na tarde da última quarta-feira, dia 21, por volta ali de 4h30 da tarde, um estabelecimento comercial conhecido como Bar da Palmira, lá no ponto final do Santa Mônica, em Itaipava, distrito de Petrópolis, foi assaltado à mão armada por duas pessoas, por dois indivíduos. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento exato em que esses homens tentam ali assaltar o estabelecimento. Vamos conferir as imagens? Vamos ver, porque as imagens têm áudio também. Vamos conferir essas imagens? Presta atenção, calma. Eu tô indo inteiro da minha mãe, pelo amor de Deus. Por favor, você tem mãe, não tem? Não! Bota a senha. Nossa Senhora da Aparecida! Minha mãe... Bota a senha. Bota a senha. Eu vou te matar. Bota a senha. Minha mãe tá no reino do céu. Bota a senha. Por favor, agora tá tirando meu rola. Por favor, eu tô te pedindo pelo amor que você tenha Cristo. Eu vou te dar um tiro dentro da cara. Não faz isso Bota a comigo! senha. Não faz isso comigo, pelo amor de Deus! Bota a senha. Não faz isso não, Zé! Não faz isso não, Zé! É um assalto! Não faz, minha mãe tá morrendo! Calma. Não, mas eu vou te morrer agora! Minha mãe tá morrendo agora! Calma, moço. Eu vou dar. Calma, moço. Bota a senha. Calma, moço. Calma. Cadê? Calma, moço. Bota a senha. Que desespero que esse casal passou, pois é. Essas são imagens da câmera de segurança do estabelecimento, né, que captaram esse momento exato da ação desses dois sujeitos. No vídeo é possível observar a dona do comércio implorando para que os assaltantes não cometessem o crime, né, não levassem as coisas ali. E após não encontrarem itens de valor buscados, os homens levaram o celular da vítima e a delegacia de polícia lá de Itaipava acompanha o caso. Ontem, equipes da polícia estiveram no local do crime, conversaram aí com a vítima, mas vocês viram momentos assim desesperadores registrados pela câmera de segurança. Ninguém espera passar por isso, principalmente numa cidade como Petrópolis, que a gente ainda tem como pacata, mas a gente está vendo que nem tanto assim.
Agora a gente troca de assunto porque a Prefeitura de Petrópolis atrasou a publicação do relatório mensal de operação da CPTrans. O relatório referente ao mês de março foi divulgado apenas em maio. Além do atraso, um ofício enviado pela companhia aponta que 32% da frota de ônibus aqui na cidade de Petrópolis já ultrapassou o limite de uso estabelecido por lei, ou seja, 32% dos ônibus estão irregulares aqui na cidade. Vamos conferir. A Lei Municipal número 8.978 de 2025 determina que a publicação do Relatório Mensal de Operação, o RMO, da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, a CPTrans, deve ser em até 10 dias úteis após o fim de cada mês. O relatório referente ao mês de março foi publicado apenas em maio. O de abril, que deveria estar disponível, também está em atraso. O relatório desse mês está há 10 dias atrasado, mas o último relatório, que foi publicado de março, ele mostra 336 falhas mecânicas e mais de 3.000 viagens não realizadas. Existe uma determinação da CPTrans de que ônibus convencionais só podem operar por até 11 anos após o ano de fabricação. No caso de micro-ônibus, o limite é de 8 anos. Segundo um ofício da CPTrans enviado no dia 20 de março de 2025 para a vereadora Júlia Casamasso, 103 ônibus estão com idade limite vencida. De acordo com os relatórios, a frota atual possui 318 ônibus, ou seja, 32,3% estão irregulares. Com base no relatório atual, a empresa Cidade Real possui 48 veículos vencidos, sendo 40 ônibus e 8 micro-ônibus. Já a Turp Transporte possui 30 veículos, sendo todos ônibus. Já a Cidade das Hortênsias possui 25 veículos vencidos, sendo 20 ônibus e 5 micro-ônibus. O relatório mensal de operação, o RMO, obriga a CPTrans a publicar no site oficial informações detalhadas sobre a fiscalização do transporte público coletivo. O relatório deve incluir a quantidade de veículos com problemas mecânicos ou técnicos, descrição e data dos problemas identificados e índice de viagens não realizadas, discriminado por linha e com justificativas. O RMO de março revela que 1.632 viagens não foram realizadas na cidade. Desses cancelamentos, 336 foram causados por falhas mecânicas. Quando comparado ao mês de fevereiro, houve um aumento de 53 falhas mecânicas. Petropolitanos afirmaram que acham o serviço do transporte público atual em Petrópolis ruim. Péssimo. Muito ruim. Ruim mesmo, de verdade. O que eu acho? Tá muito ruim. Péssimo, péssimo, terrível. Porque tem muito a desejar ainda, entendeu? Muitos carros quebrando, carro velho na rua. A Turp Transporte lidera o número de falhas mecânicas no mês de março, com 263, seguida por Cidade das Hortênsias, com 48 falhas, e Cidade Real, com 25. Ao todo, foram 220 veículos com problemas. Esses números mostram que, em média, ocorre uma quebra a cada 8.678 quilômetros percorridos em todo o sistema. A Turp foi a empresa com maior número de viagens não realizadas, com 1.266 cancelamentos, o que representa 3,23% das viagens programadas. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário em Petrópolis, o CETRANSPetro, a maioria das falhas foram em decorrência de interferências no trânsito e obstruções viárias. Já a Cidade das Hortênsias teve 234 viagens não realizadas e a Cidade Real, 133. Entrei com problema de falha mecânica, já teve ônibus que ficou parado na estrada porque quebrou e aí teve que esperar o outro para fazer uma baldeação, entendeu? Vera, que mora no bairro Saldanha Marinho, disse que também já teve inúmeros problemas por causa de ônibus. Eu cheguei a pegar no ponto da minha casa, eu moro na Saldanha Marinho. Cheguei a pegar o Sargento Boening. Vi que ele estava ruim, com defeito. Ele foi tentando. Quando chegou no Hipershop ABC, ele quebrou e deixou todo mundo a pé. Tá aí. E a população, é claro, que fica em risco. A gente troca de assunto porque a vacina contra a gripe influenza vai estar disponível para todos os públicos a partir dessa semana em Petrópolis. A decisão foi tomada pela Prefeitura após uma análise feita pelo Departamento de Vigilância em Saúde com o aval do Ministério da Saúde.
Até o momento, foram vacinadas mais de 33 mil pessoas no município de Petrópolis, o que corresponde a aproximadamente 39% do público prioritário. O imunizante está disponível em 36 unidades de saúde da cidade. A vacina deste ano é trivalente e protege contra os vírus tipo A da influenza, H1N1, H3N3 e B. Segundo a Prefeitura, o intuito é antecipar a estratégia de vacinação para começar a oferecer logo a proteção para todos os públicos e reduzir a incidência da gripe e proteger a saúde da população. A lista completa de postos de vacinação e horário de funcionamento de cada um deles está disponível no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. Gente, voltando ao assunto dos ônibus rodando irregularmente na cidade de Petrópolis, olha só, a gente também tem nota da CPTrans e do CETRANSPETRO. Em nota, a CPTrans informou que tem acompanhado de forma permanente a operação das concessionárias do transporte público aqui na cidade, nos casos pontuais de viagens não realizadas, como os verificados no mês de fevereiro. A companhia disse ainda que está em processo de aprimoramento de seus instrumentos de fiscalização e acompanhamento, incluindo a revisão do relatório mensal de operações e das metodologias atualmente aplicadas. Neste contexto, disse a CPTrans, que é a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, ela disse estar estudando a incorporação de indicadores recomendados por órgãos como a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Associação Nacional de Empresas do Transporte Urbano, que serão utilizados para avaliar com mais precisão o desempenho das empresas operadoras aqui na cidade. Em resposta ao Correio Petropolitano, o CETRANSPETRO, que é o sindicato das empresas de ônibus daqui de Petrópolis, alegou que das mais de 110 mil viagens programadas em março, 1.632 não foram realizadas, o que equivale a 1,48%. Segundo o sindicato, 1.000 cancelamentos foram causados por interferências externas. Além disso, segundo o sindicato, entre 2019 e 2024, as empresas Cidade Real, Cidade das Hortênsias e Turp Transportes compraram 134 novos ônibus com investimento de mais de 82 milhões de reais. Tá aí a resposta, mas a gente sabe, se a gente for fazer a conta de viagens programadas e viagens não realizadas, realmente o percentual vai ficar muito pouco. Mas, mais uma vez, quem sofre é o cidadão petropolitano, porque o patrão dele, quando ele chega atrasado, porque um ônibus quebrou, por exemplo, não quer saber da história, não. Agora a gente fala de coisa boa porque no Dia Mundial da Reciclagem, que aconteceu no dia 17 de maio, foi inaugurado o 6º ponto de entrega voluntária de coleta coletiva em Petrópolis. A iniciativa faz parte do projeto Conexão Verde da empresa OpenSet e tem como principal objetivo estimular a reciclagem e a conscientização ambiental. Localizado no bairro da Posse dos Coqueiros, em Secretário, o novo ponto instalado pelo projeto oferece à população mais uma alternativa prática e segura para o descarte de resíduos recicláveis e materiais que exigem destinação adequada. O objetivo é reduzir a emissão de lixo da cidade, tornando Petrópolis uma cidade lixo zero. Além disso, a ação também contou com um plantio de 50 mudas de árvores, que foram doadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. O projeto Conexão Verde conta com a adoção de mais de 20 caçambas de lixo, distribuídas por toda a cidade. Os pontos de entrega voluntária de coleta seletiva contam com caçambas corretas de vidro, metal, plástico e papel, para tornar a reciclagem mais eficiente. Além da instalação do novo ponto, o local também conta com internet gratuita e 3 câmeras de segurança. O gestor da OpenSat, César Magno, fala que a medida tem como objetivo reforçar a segurança do local com câmeras que capturam imagens de carros. Além das câmeras comuns de fiscalização da lixeira, vamos ter as câmeras de leitura de placa. Ela consegue pegar um carro até 120 km por hora, a gente consegue detectar a placa no escuro também. Na ultimação do projeto, foram instalados pontos de coleta seletiva em Pedro do Rio, Secretário e Itaipava, contando com a adição de caçambas específicas para vidro.
E agora a gente dá uma notícia em âmbito estadual, porque mais 2 mortes por febre do Oropouche foram confirmadas na última quarta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. As vítimas são 2 mulheres, uma moradora de Macaé com 34 anos de idade e a outra moradora de Paraty, na Costa Verde, com 23 anos. As duas tiveram os primeiros sintomas da doença em março deste ano, foram internadas e, infelizmente, morreram dias depois. A febre do Oropouche é uma doença viral transmitida pelo inseto Culicoides paraensis, conhecido como maruim, mosquito pólvora ou polvinha. É uma arbovirose, como a dengue e a chikungunya, que se manifesta com febre alta, dor de cabeça, dores musculares e articulares e em casos que podem gerar também complicações como meningite e a encefalite. Os 2 casos ocorreram há mais de 2 meses e são episódios isolados. Desde então, não houve novos registros de casos graves, internações, nem novos óbitos relacionados à febre do Oropouche nas cidades em que aconteceram as mortes, Paraty e Macaé. Neste ano, até o dia 21 de maio, o estado registrou 1.581 casos e 3 óbitos pela doença. Os municípios que mais concentraram notificações de casos suspeitos são Cachoeiras de Macacu, com 649, Macaé, com 502 e Angra dos Reis, com 320. Em 2024, foram registrados 128 casos confirmados da doença, com predominância na cidade de Piraí. Bom, gente, a gente tem muito mais notícias no nosso jornal impresso, o Correio da Manhã. Você pode acessar todas essas notícias no nosso site. Aqui na nossa região é o Correio Petropolitano, com as notícias locais, a primeira página toda com as notícias locais. Você pode acessar tudo no nosso site ou nas bancas. Você vai lá e paga apenas R$2 para ficar muito bem informado. Lembrando que o nosso jornal, o Jornal de Fim de Semana, tem segundo caderno com as notícias de lazer e tudo mais. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que a Polícia Federal deflagra a Operação Olho de Horus 5 na Baixada Fluminense. E você vai ver também, veja como regularizar na Justiça o título eleitoral cancelado. A gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja.
Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E a Polícia Federal realizou a Operação Olho de Horus 5 no município de São João do Meriti na manhã da última quinta-feira. O objetivo é combater a prática de crimes de armazenamento e compartilhamento de cenas de violência sexual infantil na internet. De acordo com a Polícia Federal, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, em São João de Meriti. Durante as buscas, os policiais encontraram arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil no computador do acusado, que foi preso em flagrante. A Operação Olho de Horus 5, realizada nesta quinta-feira, visa combater a prática de crimes de armazenamento e compartilhamento de cenas de violência sexual infantil na internet. As investigações tiveram início em 2024 por meio de rondas virtuais. De acordo com as apurações, foi possível identificar que o homem baixava e compartilhava o conteúdo ilícito por meio da internet e, inclusive, se encontrava ativo na conduta criminosamente às vésperas da operação. Os policiais federais apreenderam o computador e o celular do investigado para serem submetidos à perícia técnica criminal. O homem, de 52 anos, foi preso em flagrante e vai responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias com cenas de abuso sexual infanto-juvenil. E olha só, quem teve o título cancelado pela Justiça Eleitoral ainda pode requerer a regularização do documento, evitando assim impedimentos como de votar e ser votado. O Tribunal Superior Eleitoral informou que mais de 5 milhões de títulos foram cancelados. Além de não poder participar do pleito, seja votando ou sendo votado, o cidadão com o título cancelado fica sujeito a uma série de impedimentos, não podendo tomar posse em concursos públicos, renovar matrícula em instituições de ensino pública ou tirar passaporte. Para regularizar, o eleitor deve primeiro checar a situação do título, presencialmente no cartório eleitoral de cada domicílio eleitoral ou no autoatendimento pela internet. Se for confirmado o cancelamento, o cidadão pode protocolar um requerimento para que o documento seja regularizado fora do prazo. É necessário justificar, de preferência com provas documentais, a ausência nos pleitos de comparecimento obrigatório ou pagar as multas correspondentes. Também não adianta somente cumprir as exigências, sendo necessário também preencher o requerimento específico, seja no próprio cartório ou no autoatendimento online. A verificação e o cancelamento de títulos irregulares ocorrem sempre em anos não eleitorais, como forma de manter atualizado o Cadastro Nacional de Eleitores, conforme determina a legislação eleitoral. Tá lá no nosso jornal hoje e a gente fala agora que o governador Cláudio Castro participou na quarta-feira da missa realizada no Santuário Cristo Redentor em ação de graças pelos 30 anos do Rio Solidário, obra social do Estado. A cerimônia reuniu autoridades, representantes de instituições, parceiros e colaboradores em um momento de celebração, reconhecimento e renovação do compromisso com a promoção da inclusão social no Estado.
A missa foi presidida pelo padre Victor Hugo, do próprio santuário, e contou com a apresentação da banda Em Nome do Pai. A primeira-dama e presidente de honra do Rio Solidário, Analine Castro, reforçou o papel da instituição na garantia de oportunidades para quem mais precisa. São 30 anos de muitas vidas transformadas, de crianças, de jovens, de adultos, de mulheres. Eu acho que quando a gente trabalha para o outro, faz o bem para o outro, não tem como a gente cada vez mais se aprofundar e querer fazer mais quando a gente vê, de fato, a transformação. Ao final da celebração, parceiros do Rio Solidário foram homenageados e destacaram a trajetória da organização, que ao longo de 3 décadas já beneficiou milhares de crianças, jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade social. A missa foi encerrada com foto oficial nas escadarias do Santuário Cristo Redentor. O Rio Solidário vem exercendo esse trabalho ao longo desses anos, e em sinergia e com o poder público, a sociedade civil e todo o setor privado. E é essa a motivação desse encontro de hoje. Nós estamos aqui todos reunidos, todos os parceiros, apoiadores do Rio Solidário, e em nome da nossa organização, eu gostaria de agradecer. O Rio Solidário atua com foco na promoção da inclusão social, capacitação e acolhimento. Entre as principais iniciativas da instituição estão o Lar da Mulher, que acolhe mulheres vítimas de violência, os espaços de educação infantil, que atendem mais de 670 crianças, e programas que fortalecem organizações sociais em todo o estado. E o governo do estado lançou na terça-feira uma campanha publicitária para celebrar o maior investimento da história na cultura fluminense, R$1 bilhão. A iniciativa é estrelada pelo ator e humorista Renato Aragão, que iniciou a trajetória artística no estado. Durante o evento, Castro anunciou a realização de um novo concurso público para o Teatro Municipal, reforçando o compromisso do governo com a valorização e renovação das instituições culturais do estado. Na abertura do evento, realizado no Palácio Guanabara, foi exibido o vídeo da campanha. O humorista recebeu uma homenagem especial do governador Cláudio Castro, da secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa e do secretário de Comunicação Social e Publicidade. É um grande orgulho que a gente tem terminar a obra do MIS, uma obra que parecia que nunca ia terminar e está bem pertinho de terminar. Reformar o Teatro Municipal, reformar diversos outros teatros. A gente fica feliz porque é um legado que a gente está deixando, é um legado para a cultura. Desde 2021, o governo do Rio destinou cerca de R$700 milhões para mais de 450 projetos culturais, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Cerca de R$100 milhões foram destinados para as obras de construção, reforma e modernização de espaços culturais em todas as regiões do estado. O governo também lançou mais de 65 editais. Em 2024, foi lançado um pacote adicional de R$70 milhões para intervenções em equipamentos históricos, como o Teatro Municipal, o Parque Lage, a Casa França Brasil e o Museu da Imagem e do Som, onde as obras estavam paradas há 10 anos e agora se aproximam da conclusão. Se ficar falando aqui, a gente vai falar muito tempo, mas é mais de R$1 bilhão não gasto. R$1 bilhão investido na cultura, investido nos equipamentos. Sou da notícia querer lhe convidar. Eu nem dormi de noite, eu fiquei muito feliz com essa alegria. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Olá, começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E olha, nessa edição a gente vai focar nos jogos dos cariocas na Copa do Brasil, Europa League, Bola de Ouro e Brasileirão. Começamos com as fortes emoções da Copa do Brasil, que na realidade só foram fortes para o Vasco. Isso porque o Cruz Maltino avançou nos pênaltis contra o Operário após ceder o empate por 1-1 praticamente no último minuto do jogo em São Januário. Para se classificar, o time da Colina contou mais uma vez com o Léo Jardim, que pegou 3 cobranças na disputa de pênaltis. Toledo, uma classificação que para o vascaíno foi uma prova de vida ali, porque foram fortes emoções, hein? E mais uma vez, como você mesmo disse, Léo Jardim sendo totalmente decisivo na Copa do Brasil para o Vasco. Ele é um goleiro, não dispensa comentários, joga barbaridades e mais uma vez foi, carregou o Vasco. Né? Exatamente, a questão do Vasco é que ele é muito frágil, muito vulnerável, porque se não fosse por isso,
o Léo Jardim seria, sem menor dúvida, uma peça frequente na convocação da seleção brasileira, pelo menos na minha visão, porque de goleiro brasileiro que a gente tem, ele é um dos melhores aqui no Brasil e é, sinceramente, um negócio impressionante. A gente nessa partida teve algumas outras coisas. Ryan fez o gol do Vasco, foi uma falha do goleiro, uma falha da zaga, mas ele acertou um chute bem forte. E depois a gente teve uma situação lá com o Lloyd Augusto, jogador do Vasco, inacreditável. Fernando Diniz coloca ele no jogo, logo chama ele para dar instrução, ele vai. Aí chama ele de novo para dar mais instrução. Aí ele começa a fazer um gesto como se o Diniz falasse demais. Que realmente é verdade, e né? se recusou a ir falar. E era a primeira vez que ele jogava com o Fernando Diniz. Aí para piorar, depois ele vai, acerta um belo chute, o goleiro defende e ele bota a mão na orelha. Como se fosse um gol. Um golaço. Foi o primeiro gol sem comemoração. Mas não foi gol. Mas não foi gol. E aí depois ele perde a bola e o Vasco toma o gol do empate nos últimos lances do jogo. E ele faz o pênalti decisivo. E ele faz o pênalti decisivo, que o Operário depois perde o pênalti final, mas ele que faz o pênalti que realmente coloca lá. E eu queria destacar, Toledo, só uma última coisa desse jogo do Vasco. Pablo Verratti jogou mal durante o jogo, não foi uma boa partida do Verratti, mas na cobrança de pênaltis, o Vasco esteve na vantagem, viu virar a cobrança, realmente os dois jogadores do Vasco perderam pênalti, o Paulo Henrique e também o João Vitor, e tinha um lance e o Operário estava indo para o pênalti decisivo, era só eles fazerem o gol que acabava o jogo, o Vasco ia ser eliminado. Só que aí o Verratti e jogadores do Vasco, o Tietê, inclusive falaram isso na zona mista, o Verratti criou uma confusão proposital, tirou totalmente a concentração do time do Operário, e aí o jogador perdeu o pênalti e o Léo Jardim saiu como herói no final das contas, pegando mais 2 cobranças. Realmente, uma noite importante para esse time do Vasco. Isso aí pode até ser taxado como errado ou antiético, mas para mim faz parte do futebol e foi uma técnica que ele usou e deu certo. Exatamente. Mas a gente tem que destacar também que o Vasco sofreu desnecessariamente, né? Sem dúvida nenhuma. O Vasco estava com um desgaste ali, não jogou bem, foi um jogo realmente não foi bom. O Operário teve certos momentos do jogo, teve até mais posse de bola que o Vasco. Exatamente, mas eu queria destacar também, Toledo, que a gente tem que falar dos outros times, a gente não tem muito tempo, mas que a gente já tinha comentado, que o Operário entre os times que os cariocas iam jogar era o melhorzinho, era o mais complicado, então realmente a tendência foi cumprida. E a vida dos outros cariocas foi bem mais tranquila. O Fluminense goleou o Aparecidense por 4-1, jogando fora de casa. O Fluminense até tomou um susto e saiu atrás do placar, mas Samuel Xavier, Ganso, Everaldo e um gol contra viraram para o tricolor. E o Flamengo ganhou bem do Botafogo da Paraíba no Maracanã. O rubro-negro teve início relâmpago, com Pedro, Danilo e Varela marcando no primeiro tempo. Na segunda etapa, Everton Cebolinha fez o outro gol do Flamengo. O placar final da partida foi 4-2, e sendo que um dos gols do Botafogo da Paraíba foi uma aplicação da lei do ex com o Henrique Dourado. Toledo, realmente foram 2 goleadas ali, 2 times que o Fluminense não jogou tão bem, mas é que são 2 times que a diferença era muito grande. Era muito grande a diferença, então realmente essa diferença se mostrou ali e foram vitórias tranquilas. O do Flamengo foi tranquilo também, eu assisti o jogo, muito tranquilo. O Flamengo abriu logo 3 gols ali no início do jogo. Sofreu 2 gols? Sofreu 2 gols, mas não dava pra ver que os jogadores não tinham a querência ali, né? Os jogadores não estavam muito afim de jogar, porque, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, é um time mais fraco. E assim, já estava praticamente encaminhado, ainda mais por decidir o jogo no Maracanã. O Flamengo ainda sofreu o gol do Henrique Dourado, que meteu uma mini ceifada ainda. Realmente foi ali uma mini ceifada, mas depois ele não quis comemorar. Ficou até engraçado a situação. E destacar, Toledo, também que o Flamengo, logo que fez um monte de gol, no início do segundo tempo fez bastante troca para realmente mexer no elenco, porque tem que rodar e a classificação já estava garantida. Mas então a vida do Flamengo. Com calendário. Exatamente. E o elenco do Flamengo permite isso. Exato. O Flamengo tem muitos jogadores para justamente não passar aperto em uma situação como essa. Então, classificação tranquila. Do Fluminense também. A do Fluminense também. O Fluminense ainda tomou um sustinho, porque quando ele começou perdendo de 1-0, e esse 1-1 no placar agregado levava para os pênaltis. Só que aí depois o time do Renato Gaúcho foi desaflorando e conseguiu fazer 4 gols. Inclusive teve um golaço do Ganso. E realmente um jogo bem tranquilo para o Fluminense. Não foi uma super atuação, levando em consideração o Aparecidense. Mas daquele negócio também, mesma situação do Flamengo. Não tava ninguém se matando para jogar, porque realmente
é num jogo mais tranquilo. Não vale a pena, Não né? vale a pena. E olha, a gente não vai falar do jogo do Botafogo, porque o jogo do Botafogo ainda vai ser realizado na quinta-feira, hoje, 9h30 da noite, contra o Capital. Mas a classificação do Botafogo já está mais do que encaminhada, ganhou o primeiro jogo por 4-0, então a vida do Glorioso está muito tranquila. Isso aí, não tem nem muito o que comentar, né? O Botafogo já tá classificado. Exatamente, a não ser que aconteça uma zebra, que não é impossível. O Botafogo já está na próxima fase, junto com os outros 4 cariocas. Muito bom ver o futebol carioca, pelo menos todo mundo chegando ali nas oitavas. E falando de outro jogo que já aconteceu, mas fora do Brasil, o Tottenham venceu o Manchester United por 1-0 e é campeão da Europa League 2024-2025. O gol da partida foi marcado por Brennan Johnson em um chute bizarro para trás. Inclusive, com esse chute aí, com esse gol, o Tottenham se tornou o primeiro time da história a vencer um título europeu sem acertar um chute no gol. Esse título também encerrou uma sequência de 17 anos do time inglês sem vencer nenhum troféu. Toledo, esse a gente sempre fala que o futebol europeu isso, o futebol europeu aquilo, mas que jogo feio, hein? A gente sempre costuma falar muito bem, mas esse jogo aí não refletiu o que a gente sempre espera de grandes jogos, de finais como essa. Inclusive, tem se tornado muito comum nas finais de Champions League e Europa League. Parece que todo mundo entra ali com medo, 1-0 já ganha o título, como foi esse jogo. Parece que ninguém tenta aplicar o futebol que apresenta em toda a temporada. É verdade, Toledo, mas eu queria destacar que é realmente uma tendência que a gente está tendo nesses últimos anos, mais partidas com os placares um pouco mais fechadinhos, né? 1-0, no máximo 2-0 ali, então realmente está um negócio mais complicado. Mas nessa situação a gente tem que ver que realmente era esperado, porque o Tottenham e o Manchester United, apesar de serem grandes times, eles são os 16º e 17º colocados da Premier League, com a pontuação que, inclusive, no Brasileirão, ambos seriam rebaixados. Nenhum deles tem mais do que 40 pontos, então foi a temporada terrível para os dois no Campeonato Nacional. E para o United terminou de uma forma muito pior. Exatamente. O Tottenham, essa posição ali não vai ser nem lembrada, porque, né? Pode jogar Champions League. Já na Champions League, é a mesma classificação que a pessoa que vai ficar em 5º ou 4º lugar lá no Campeonato Inglês vai ter, então a vida deles está resolvida. Ali foi uma pedrinha no meio do caminho, foi mas a classificação... Grêmio, né? Já aconteceu muito Grêmio. Exatamente, né? Exatamente. Olha, a gente tem que destacar o Son, que tá 10 anos no time 10 anos no Tottenham, só foi agora ganhar seu primeiro título. E, inclusive, o Tottenham tinha ali o Kane e o Son, uma ótima dupla, 2 grandes jogadores que nunca tinham conseguido ganhar título. Separaram os caminhos, o Kane saiu do Tottenham, o Son continua lá. O Kane ganhou o primeiro título da carreira dele, que ele era um enorme jogador, muito bom jogador de futebol mesmo, só que não tinha título nenhum. Esse ano ganhou o campeonato alemão com o Bayern. E o Tottenham, que perdeu seu grande craque mesmo, ganhou seu primeiro título ali, depois de um longo tempo, sem o seu craque. Então, realmente, os caminhos, às vezes, eles surpreendem. Hugo, e para finalizar, eu destacar as partidas dos jogadores do Tottenham. O Cuti Romero, zagueiro argentino, uma catimba danada o jogo inteiro, bem argentino. E o Richarlison fez essa catimba no ataque. Os dois, para mim, foram os destaques. O Richarlison era muito criticado até pelos torcedores do Tottenham e foi vangloriado ali totalmente, foi substituído numa salva de palmas. Exatamente. Richarlison, que inclusive começou jogando no lugar do Son. Então, realmente uma situação interessante. E o Richarlison, que também é o primeiro brasileiro a ganhar um título pelo Tottenham, então uma grande conquista. E olha, aproveitando que nós estamos falando do futebol europeu, a France Football divulgou que a entrega da Bola de Ouro desta temporada vai ser realizada no dia 22 de setembro. Toledo, a gente tem que ver aí e realmente agora a gente já tem uma data e a gente tem brasileiro nessa disputa. Isso aí, o Rafinha fez uma temporada absurda, Vinícius Júnior, que já ganhou, inclusive na minha visão era para ter ganho no ano passado, não ganhou, não foi tão bem essa temporada e olha, que pode definir essa Bola de Ouro é a final da Champions, que vai ser no final do mês. É verdade, a gente tem a final da Champions ali, que a gente tem um jogador que eu vejo como que tem uma possibilidade de brigar ali com o Rafinha e com os outros jogadores do Barcelona, que é o Rafinha, o Lamine Yamal e o Pedri, que são 3 dos melhores jogadores dessa temporada. Nossa senhora, exatamente. Que temporada. E o PSG, eu acho que se o Dembélé ganhar, se o PSG realmente ganhar a Champions, o Dembélé tem uma chance. Se a Inter de Milão ganhar, vai ficar com um desses 3 do Barcelona,
porque na minha visão eles jogaram o melhor futebol do mundo. E olha, a gente tem que destacar aqui o Lamine Yamal, porque a gente teve ano passado a polêmica do Vinícius Júnior perder a bola de ouro para o Rodri, que realmente foi uma situação complicada, muito polêmica, muita gente não entendeu. Só que se o Rafinha perder a bola de ouro para o Lamine Yamal, a gente não vai poder criticar. Porque, apesar dos números do Rafinha serem melhores, o futebol que joga o Lamine Yamal é um negócio assustador com 17 anos. Eu acho que isso aí é uma discussão muito boa. Inclusive, qualquer um dos dois pode ganhar. Mas para mim, eu torceria, ó, claro, pro Rafinha, que é brasileiro. Mas, para mim, o Rafinha ainda... Cara, o Lamine Yamal ainda vai ganhar umas 6 bolas de ouro daí, esperando. E, cara, pra mim o Rafinha nessa temporada, eu acho que foi mais decisivo. Eu acho que o Rafinha, que é aquela situação, acho que o Rafinha foi mais eficiente, mais efetivo. O Lamine Yamal foi mais mágico. É uma situação ali, ó, vamos fazer uma comparação ruim, mas é uma situação Messi e Cristiano Ronaldo. Isso aí. Que o Cristiano Ronaldo era podia ser até mais eficiente, mas o Messi era mais mágico. Exatamente. É uma situação parecida ali, mas qualquer um dos dois que ganhar, eu acho que tá bem justo, porque os dois estão jogando muito futebol. É uma situação impressionante. Então, dia 22 de setembro já temos encontro marcado. Vamos ter que comentar mais um pouquinho ali nas vésperas ou um pouquinho depois. E olha, gente, assim a gente termina mais uma edição do Correio Esportivo. A gente está de volta na próxima edição. Um beijo. Gente, fica tranquilo que na próxima edição nós estaremos de volta trazendo as principais notícias. Vamos falar, é claro, entre o clássico, entre Vasco e Fluminense, que vai ser realizado nesse fim de semana. Também vamos falar de Flamengo e Palmeiras, tem muito jogo bom, então é só esperar, porque logo logo estaremos de volta trazendo as principais notícias do mundo dos esportes. Você vai ver depois do intervalo que a Conferência Municipal dos Direitos dos Idosos acontece neste sábado e você vai ver também os destaques da agenda cultural. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Voltamos. Neste sábado vai ser realizada a 4ª edição da Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa em Petrópolis. O evento vai ser realizado no campus da Benjamin Constant, na UCP, Universidade Católica de Petrópolis. Acontece neste sábado, dia 24 de maio, mais uma edição da Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa em Petrópolis. A Conferência da Pessoa Idosa é a 4ª edição no nosso município. E ela vem seguindo as diretrizes que vêm de Brasília, que tanto na nacional quanto na estadual já está na 6ª edição. No nosso caso é a 4ª, porque nós fizemos algumas vezes um fórum. As conferências municipais, estaduais e nacionais acontecem no mesmo ano a cada 4 anos. Na edição de 2025, o encontro tem como tema o envelhecimento multicultural e democracia, urgência por equidade, direitos e participação. Esse tema geral quer convidar a população para que nós possamos discutir os direitos da pessoa idosa em todos os segmentos, homens, mulheres, LGBT, todos os segmentos têm que ser abrangidos por esse tema. Gabriela ainda destaca aqui, mesmo com a existência do Estatuto do Idoso, alguns direitos das pessoas idosas não são respeitados. E por isso, eventos como essa conferência são realizados para ouvir demandas deste público que representa uma grande parcela da população. Petrópolis conta hoje com 15% da nossa população, em torno de 43 mil idosos. Para você ter a noção da proporção, no Brasil inteiro nós temos 32 milhões de idosos em todo o país. Isso equivale a 15% da população brasileira. Com esses números, é possível identificar que a cidade imperial acompanha os números médios do país. E os dados também ressaltam a importância da participação da população, apontando as demandas e necessidades desse público no momento da formulação das políticas. A importância é justamente abrir um espaço de discussão para que os problemas que a pessoa idosa sofre, que isso possa ser trazido à tona. Entre os problemas citados pela presidente do Conselho estão a falta de acessibilidade, a vulnerabilidade a diversos tipos de golpes e violências, como verbal, psicológica e até mesmo patrimonial. Entre os tópicos que serão discutidos no dia da conferência está o financiamento de política pública para ampliação de garantia de direitos dos idosos. É justamente para a gente ver quais os temas que nós podemos financiar, porque tem que fazer política pública para melhorar a saúde, política pública que melhore a assistência, para poder fazer esse atendimento ao idoso. A participação na conferência é gratuita e aberta para todo o público e ela vai ser realizada no campus da Rua Benjamin Constant da Universidade Católica de Petrópolis, a UCP. O evento vai ser realizado das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. Para fazer a inscrição é só chegar na hora e preencher o formulário que pode participar. O evento vai ter também uma apresentação do coral Pro Tempore e também a eleição dos delegados que vão representar a cidade na Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, que acontece em agosto. A coordenadora de extensão do Núcleo de Envelhecimento Humano da UERJ, Sandra Rabelo, vai fazer uma palestra sobre o assunto e também vai mediar a discussão dos eixos da conferência. Começamos a nossa previsão com Nova Friburgo, onde a sexta-feira deve ser de sol com algumas nuvens, chovendo rápido durante o dia e a noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 22 graus. Em Teresópolis, o dia deve ser de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde, e a noite podendo ser chuvosa. As temperaturas na cidade devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 21 graus Celsius. Em Petrópolis, fechando a região serrana,
A sexta vai ser de sol, com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde, com a noite podendo ser chuvosa. Os termômetros na cidade imperial devem marcar a mínima de 15 e a máxima de 21 graus Celsius. Em Paraíba do Sul, a sexta-feira deve ser de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, e à noite com pancadas de chuva. As temperaturas na cidade devem ficar entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus. E como sempre, finalizando a nossa previsão com 3 rios, o dia pode ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e à noite com muitas nuvens. As temperaturas na cidade no centro-sul podem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 26 graus. Começamos agora a nossa agenda cultural. Estamos nos aproximando do fim de semana e para aproveitarmos da melhor forma possível, eu trago os melhores eventos que vão acontecer nos próximos dias nas nossas cidades de cobertura. Bem, o Teatro Feso, em Teresópolis, será palco do espetáculo Whitney Forever, estrelado pela artista Thalita Pertuzati. O tributo musical narra a trajetória de Whitney Houston, levando o público a uma emocionante experiência. Os ingressos podem ser adquiridos através do site simpla.com.br. E em Petrópolis, um dos maiores clássicos da dramaturgia brasileira vai abrilhantar o palco do Teatro Imperial. A releitura de O Bem Amado, de Dias Gomes, desembarca pela primeira vez na cidade com sua comédia afiada e atemporal nos dias 24 e 25 de maio. Os ingressos podem ser adquiridos através do site ingressodigital.com. Já o Cinemax Mercado Estação recebe uma aguardada estreia que promete animar toda a família. O live action de Lilo e Stitch, o clássico desenho da Disney. Enquanto o Cinemax Bauhaus traz muita adrenalina com a estreia de Missão Impossível, o acerto final, estrelada por Tom Cruise. Para garantir os ingressos e mais detalhes, é só acessar o site cinemax.com.br. Nova Friburgo não fica para trás não, viu? O município recebe a peça Rótulo, na usina cultural Energisa, que mergulha na história, nas dores e nas conquistas das comunidades surdas. Com cenas intensas, o espetáculo convida o público a enxergar com outros olhos e ouvir com o corpo. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site simpla.com.br. E o município de Três Rios terá um fim de semana repleto de atividades culturais, sociais e promocionais com a edição especial do Ruas de Compras 2025. O intuito é movimentar o centro da cidade com uma programação intensa, com feirão de carros e motos, muita música, shopping ao céu aberto e muito mais. Tudo isso entre os dias 23 e 25 de maio e gratuitamente. E também tem evento gratuito em Petrópolis, hein? O Shopping Vilarejo em Itaipava recebe neste sábado o espetáculo Sem Palavras, Sem Risadas, que une palhaçaria, mímica, malabares e equilibrismo em uma apresentação para todas as idades. O show acontece na Praça do Sol e começa a partir das 4 horas da tarde. E para finalizar a nossa agenda, na casinha mais famosa de Petrópolis, o Texas, vai rolar muito funk nesta sexta-feira, com DJ do Brooklyn. No sábado é dia de samba, com samba de mãos dadas. Para garantir os ingressos, basta acessar o site simpla.com.br. Bem, a nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. E hoje a gente fica por aqui, mas amanhã tem o nosso telejornal com um resumo das principais notícias da semana e eu estou de volta segunda-feira trazendo aí todas as notícias fresquinhas para você e é claro, eu te espero às 7h30 da manhã ao vivo. Até lá, um ótimo fim de semana. Tchau!
TVC, a TV do Correio da Manhã.